Olá! Neste vídeo vamos tratar das ideias de Pierre Bourdieu, um pensador fundamental da sociologia contemporânea e que deu importantes contribuições como o conceito de hábitos, uma abordagem inovadora sobre capital e seus tipos. Pierre Bourdieu também desenvolveu algumas ideias bem específicas sobre poder simbólico, violência simbólica e também o seu entendimento de sociedade é uma coisa bem mesmo inovadora. Ao entrar em contato com as ideias do Pierre Bourdieu, não tem como a sua mente em algum momento fazer... Então, peço a você que continue assistindo e vamos dar andamento às ideias desse pensador tão contundente, tão perturbador, tão profícuo e por isso tão importante. Então, vamos começar com os esquemas, segue para a tela pequena e vamos lá! Muito bem, este senhorzinho que você está vendo aí do lado, com essa cara de meme, fazendo esse é o Pierre Bourdieu. Então, vamos começar tratando do conceito de sociedade. Inclusive é uma coisa muito interessante para você que está estudando sociologia, entender qual é a visão de sociedade do pensador, da pensadora que você está entrando em contato com as ideias. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apresentar o conceito de sociedade, o entendimento de sociedade que o Pierre Bourdieu tinha. Para ele, a sociedade é esse espaço que se estrutura em torno das distâncias sociais que separam os indivíduos, ou, para usar um termo sociológico, os agentes. A sociedade, para Pierre Bourdieu, é esse espaço que é marcado pelas distâncias, e entender as distâncias sociais que nos separam uns dos outros, umas das outras, é entender como é que essa sociedade ela funciona. Mas não é apenas isso. Costuma-se no nosso entendimento cotidiano olhar para a sociedade e entendê-la de maneira uniforme, entendê-la de maneira plena, de maneira como se as coisas que nós percebemos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós sentimos é visto de maneira uniforme, homogênea. Pierre Bourdieu já chega logo na voadora quebrando isso e dizendo que não é por aí. A sociedade ela é marcada por disputas e conflitos e, além disso, essas disputas e conflitos, como você acompanha na tela, têm a ver com disputas pelo poder e tem a ver com a classificação, ou seja, com o lugar que a pessoa ocupa na sociedade, o lugar que ela é colocada na sociedade, que ela faz parte, mas, porém, todavia, contudo e entretanto, para Pierre Bourdieu, a sociedade ela não é sólida no sentido de imutável. Daí o Pierre Bourdieu, ele tenta resolver uma treta já bem antiga no interior da sociologia. E que se refere a quê? Se refere ao questionamento fundamental. A sociedade define de maneira imutável a maneira como nós agimos? O lugar social que nós ocupamos, ele é imutável? Pierre Bourdieu vai dizer que não. Mas também, por outro lado, há essa outra perspectiva que diz o quê? Mas a pessoa então, se a estrutura da sociedade ela não define precisa e plenamente aquilo que a gente faz, então eu também sou livre para fazer o que eu bem entender. Pierre Bourdieu, ele meio que olha para esses dois lados, né, esse conflito entre agência e estrutura, sendo a agência a possibilidade de agir em uma estrutura social previamente definida, e a estrutura social pode ser entendida como o conjunto de fatores que orientam, que definem, que sustentam, é como se você tivesse o alicerce da sociedade. Então, para Pierre Bourdieu, a sociedade é esse espaço que se estrutura em torno das distâncias sociais que separam os indivíduos, e ele procura entender qual é a medida, qual seria o lugar da estrutura que define o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, e qual é a medida da nossa liberdade de ação diante disso que é definido previamente. Então, o olhar sociológico do Pierre Bourdieu é esse de tentar entender o quanto dessa sociedade define o que a gente faz, o que a gente pensa e o que a gente sente, e o quanto
nós agimos de maneira livre dentro desses elementos que são estruturais e estruturantes. É como se você estivesse ali tentando entender, chegar num meio termo. Tipo, a sociedade ela vai definir muito do que você pensa, entretanto, mesmo diante dessa definição, dessa orientação do olhar, dessa orientação do sentimento, você vai ter uma possibilidade de agir. Então, a sociedade ela não é homogênea, ela não é um negócio assim monótono, uníssono, tudo tranquilo, organizado, pleno, não. Pelo contrário, o entendimento de Pierre Bourdieu é que a sociedade é esse espaço marcado por disputas e conflitos, sendo que essas disputas e conflitos elas têm a ver diretamente com a busca pelo exercício do poder e está marcado também pela busca por lugares a serem ocupados, posições sociais, classificações. E para que a gente consiga entender isso, entender de maneira bem organizadinha, é importante a gente ter em mente a relação entre espaços e campos sociais. Então é o que a gente vê nessa próxima tela aqui, ó. Vê. Nessa próxima tela, a gente está vendo aí, ó, tem um esquema muito bonitinho para você entender. A sociedade não é esse espaço, então vamos imaginar, em termos de ilustração, que tudo isso aí nesse tom laranja que representa esse curso é o espaço, ou seja, a sociedade. Esse espaço ele é composto por campos. E esses campos têm características que são próprias. Esses campos sociais podem ser o campo econômico, o campo cultural, o campo político, o campo artístico, o campo intelectual e o campo educacional. Existem vários outros, estou listando apenas alguns aqui. Cada campo desse tem características específicas. O conjunto desses campos formam o espaço social. Se a sociedade, no entendimento do Pierre Bourdieu, é esse espaço marcado por disputas e conflitos, na busca pelo exercício do poder, na busca por classificação e afins, então cada um desses campos tem aspectos que são próprios e que a partir do domínio, a partir do acesso aos capitais que são específicos a cada um desses campos, o indivíduo vai exercer mais ou menos poder. Tá, vamos entender isso através de exemplos. Exemplos ajudam a gente, que é uma maravilha. Se a gente for pensar no campo político, se uma pessoa quer disputar poder, que ela quer disputar uma classificação elevada no campo político de uma sociedade, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que entender o que popularmente se chama de jogo político. Quanto mais ela entender, maior vai ser o recurso que ela vai ter para ir em busca dessa colocação, dessa classificação, para poder exercer poder. Quanto menos ela souber, mais difícil será. Então, exerce poder e tem uma classificação alta em cada um desses campos quem domina mais capital, ou seja, quem tem mais recursos que podem ser acionados em cada um desses âmbitos. De maneira que, segundo Pierre Bourdieu, cada campo desses aí, o campo cultural, o campo econômico, o campo político, artístico, intelectual, educacional, acadêmico, vários outros que nem foram citados aí, cada campo desse tem capitais que são específicos e que, por exemplo, alguém que tem muito capital artístico vai ter muita dificuldade se ele for disputar lugar no mundo do capital econômico, tipo um artista que vai em busca de, enfim, aparecer, ter uma posição elevada na Bolsa de Valores e vice-versa. Então, quando Pierre Bourdieu define a sociedade, como você viu agora há pouco, ele está definindo a sociedade como sendo esse campo que é marcado por cada um, ou melhor, a sociedade é esse espaço marcado por esses campos todos aí, todos esses campos que vão requerer do indivíduo o domínio de capitais, de ter mais capitais para poder exercer poder, para ocupar uma posição específica em cada um deles. E é
o domínio desse tipo de capital, desses tipos de capitais, que vai fazer a diferença no entendimento das desigualdades que compõem a sociedade. Mas isso é assunto do nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe a sua carinha de sorriso, o seu legal nos comentários. Isso é muito importante para o nosso canal continuar crescendo e fazendo aquilo para o qual ele foi criado, espalhando a palavra da filosofia, espalhando a palavra da sociologia.